Meus irmãos, graça e paz, vamos dar continuidade à exposição do livro de Lucas, no capítulo 5 de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico historiador, amado, como Paulo assim o denominou, amado. Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. Assim nos diz, irmãos, o texto da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, 12 ao 16. Aconteceu que estando ele... É isso mesmo. Lucas 5, 12 ao 16. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua santa palavra, pelo povo do Senhor que se reúne para ouvir, e pedimos a ti que nos agracie com a compreensão, em especial abençoe nossas crianças e abençoe seus pais, seus avós, para que todos possam exemplificar a vida cristã, a vida de obediência à tua palavra, assim que as nossas crianças possam também aprender através do exemplo dos responsáveis, dos seus responsáveis. Pedimos a tua bênção para que nos abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, nós estamos aqui diante da situação da lepra, né, que era bastante terrível à época do Velho Testamento, também do Novo. A lepra era descrita como uma situação de várias doenças. Haviam vários tipos de doenças. Isso pode ser visto no livro de Levítico. Nos mostra os vários tipos de lepras. Então, e havia as mais variadas enfermidades que eram diagnosticadas como lepra. Algumas delas curáveis, outras incuráveis. A lepra mais séria, ela desfigurava completamente a pessoa e isso também tornava ela fatal. Uma razão até bem simples. Por que desfigurava as pessoas? Não é que necessariamente ia corroendo a carne das pessoas, é porque ela perdia a sensibilidade em relação aos nervos. Era uma doença muito mais neurálgica, muito mais no nervo do que em si na pele. Mas porque a pessoa perdia a sensibilidade, então ela fazia força mais do que normal, do que outras pessoas. E isso desgastava a sua mão, por exemplo. Quando a gente vai apertar alguma coisa, a gente aperta até um ponto que a dor, que a gente suporte a dor. Às vezes a dor é tão intensa que você para de apertar. Alguém com uma específica doença da lepra, que hoje é conhecida como hanseníase, ela não tem limite, não. Ela vai apertar mesmo que sua mão comece a estragar e perder as pontas, a pele. Por isso que as pessoas começam a perder os dentes, até a orelha, porque vai passar um pente, engancha no ouvido e ele é capaz de arrancar pedaço do ouvido, porque a lepra torna ela insensível à dor. Ela não sente dor.
Veja que a dor é uma coisa boa. É um alarme no seu corpo dizendo, pare, chegou o limite, não é? Então, ela não tem esse alarme e, portanto, há uma desconfiguração do seu corpo e ela é terrível. A época do Velho Testamento, o único tratamento era a quarentena. Não se dava medicamentos, se isolava a pessoa e esperava que qualquer tipo de lepra passasse. Ela teria que passar ficar fora do acampamento e era examinada a cada 7 dias para ver se a lepra tinha diminuído ou aumentado. Então, as pessoas eram proibidas de viver dentro da comunidade, tinham que se isolar para não passar, já que ela era extremamente contagiosa. Então, se exigia também do leproso, assim chamado, que que alguém se aproximar dele, ele teria que dizer, impuro, impuro. Ele estava impuro e precisava ele denunciar o seu estado de impureza. Essas pessoas que viviam dessa forma não podiam, evidentemente, trabalhar e elas dependiam inteiramente da esmola, da caridade. A situação era essa. Não tinha condições de trabalhar e elas precisavam de ajuda. Pois bem, aqui nos evangelhos nós vemos Jesus curando muitos leprosos. A sua graça misericordiosa de alcançar essas pessoas e isto era um sinal do seu ministério. Quando João Batista mandou mensageiros para saber se ele era de fato o Messias ou se deveria esperar outro, Jesus imediatamente curou cegos, fez com que coxos andassem e também leprosos foram purificados no mesmo instante. E Jesus mandou dizer exatamente essa informação para João Batista. Os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são purificados. Bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. É como se dissesse ao João Batista que estava preso. Continue crendo, não duvide. Ele que anunciou a mensagem do Evangelho teve momentos difíceis. Anunciou o Messias, teve momentos difíceis quando estava preso, ao ponto de chegar a duvidar de Jesus. E Jesus então mostra que até mesmo a purificação de leprosos era um sinal do fato de ser ungido do Senhor. Bom, a gente já viu anteriormente a pesca maravilhosa, assim chamado, quando Jesus pescou o pescador. Ele pescou Pedro, né? Fez tudo para... A noite toda Pedro não pescou nada com seu irmão e seus 2 sócios. Jesus impediu que não tivesse peixes na rede, mas no outro dia Pedro estava lavando as redes com seus companheiros e Jesus pede o barco dele emprestado para poder pregar. E depois a gente sabe que foi uma pesca maravilhosa, Pedro até resistiu no início, mas Jesus então mandou que ele lançasse as redes e as redes foram abarrotadas de peixe e Pedro fica impactado, pede para que Jesus saísse da sua presença porque ele era pecador e Jesus disse, não tema, doravante serás pescador de homem. A gente viu isso anteriormente. Agora Lucas nos dá um exemplo desse Jesus que se aproxima ou que é aproximado por alguém que não deveria se aproximar, o leproso não poderia se aproximar, ele se aproxima e quem tocasse no leproso ficaria impuro. Mas não acontece com Jesus, é o contrário. O puro purifica ao impuro. Né? Jesus toca no leproso, abraça o leproso e ele fica curado. Então, nessa noite, nós queremos meditar. A gente poderia olhar esse texto de muitas maneiras, mas eu quero olhar da maneira do leproso, né? Porque a gente pode dividir de muitas maneiras e vamos examinar desta seguinte forma, com o seguinte tema: o leproso que sabe pedir, mas não sabe obedecer. Dividimos assim a passagem, mas falaremos muito mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, o leproso que sabe pedir, mas não sabe obedecer. Em primeiro lugar, versos 12 e 13, por favor, olhe aí. Em primeiro lugar, teve fé para adorar e suplicar a cura. É isso que ele faz. Ele adora primeiro, depois suplica a cura para si, ou a purificação. Olha o verso 12, por favor. Então, Lucas não diz qual é o local,
numa das cidades, mas Mateus fala que foi depois que Jesus desce do Sermão da Montanha. Ele estava numa montanha pregando e ele desce, então provavelmente é na Galiléia. Alguns estudiosos dizem que foi em Cafarnaum, mas a Bíblia não quis identificar a cidade, mas numa das cidades. E aí Lucas identifica, já que ele é um médico, ele identifica esse homem como coberto de lepra. Coberto de lepra. No original, a ideia é um termo técnico, que a lepra havia tomado todo o seu corpo. Então ele já estava completamente impuro, né? Isolado completamente, não há pouco tempo, deveria ser... A lepra não era tão rápida assim, mas todo o seu corpo já estava coberto de lepra. E também esse era o último estágio da condição mórbida dele, da condição terrível dele. E o que acontece é que ele precisava, de fato, de uma purificação. E ele confiava que o Senhor pudesse fazê-lo. Então, ele se aproxima. Nós não sabemos como, o texto não nos diz como foi que ele conseguiu driblar a multidão ou chegar perto. Eu sei que ele chega perto a ponto de Jesus tocar nele. E ele chega e clama. Veja o que diz, escutem o que diz o comentarista Leon Morris sobre este fato. Ele chegou suficientemente perto de Jesus para prostrar-se diante dele e para falar-lhe. Não tinha dúvida quanto à capacidade de Jesus para curar, mas não tinha a mesma certeza de que Jesus estava disposto a fazê-lo. Por quê? Porque ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Então ele se aproxima realmente muito de Jesus, a ponto logo em seguida de Jesus tocar nele. É isso que nós vemos no verso 13. Dê uma olhada, por favor, no verso 13. Então o texto nos diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. E Jesus diz: quero, fica limpo. E no mesmo instante, veja que não houve demora. Olha, volte daqui a uma semana para a gente comprovar se você... Não, foi no mesmo instante, ele ficou absolutamente curado, purificado, restaurado. Imagine que a pele daquele homem deve ter ficado muito nova, mais do que muitas pessoas desejam hoje com tratamentos e com aplicação de produtos, né? Ele deve ter ficado muito nova, muito restaurado. E desapareceu completamente a lepra, não havia sinal algum. Então, o Fritz Heineken nos diz uma coisa importante que eu quero ler para vocês. Na nossa versão Almeida, a palavra traduzida por tocar significa cingir, envolver, abraçar. Ou seja, Jesus não apenas tocou de longe aquele homem, mas abraçou, envolveu ele. Porque era um fato inédito. Imagine alguém completamente doente, leproso, que poderia infeccionar os outros ou infectar os outros. Ele precisava ficar distante. E ninguém deveria tocar nele. Jesus faz exatamente o contrário. Permite que ele se aproxime, escuta a sua petição e depois diz que queria que ele ficasse limpo, fique limpo e abraça aquele homem. Então, duas coisas importantes aqui. Primeiro, o desejo dele foi atendido, ficar purificado. Segundo, ser abraçado. Imagine quanto tempo esse homem não era abraçado por ninguém. Quanto tempo não tinha contato com ninguém. Talvez, no máximo, os leprosos. Mas ninguém deveria se aproximar dele e Jesus toma essa atitude. A ideia aqui de abraçar, o verbo abraçar, é o mesmo que Jesus usou para Marcos 10, 13 a 16. Vocês lembram que as pessoas não queriam deixar, os discípulos não queriam deixar que as crianças se aproximassem de Jesus, e Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo: deixai vir a mim, porque das tais as crianças não deixe, queriam impedir que as crianças viessem até Jesus, e Jesus disse: não impeçam que elas venham até mim, porque das tais é o reino dos céus. E aí Jesus toma as crianças pela mão e a abençoa. Então ele abraçou, ele pegou a criança. Aqui é a mesma coisa que ele faz com o leproso. Ele abraça, ele trata com compaixão. Marcos usa a expressão compaixão. O Senhor Jesus teve compaixão daquele homem. O seu estado era, por mais terrível, muito terrível. Imagine um estado não só fisicamente terrível, mas psicologicamente terrível. Imagine quanto drama aquele homem estava vivenciando. E aí o Senhor teve compaixão
e pôde tocar, trazendo alívio para ele. Então, eu encerro esse ponto falando de que aquele leproso, de fato, ele fez a coisa certa, né? Buscou o Senhor, adorou a Jesus como Deus, se prostra, rosto em terra e adora, como a gente leu na palavra, no início, a palavra de Apocalipse, capítulo 11, que os anciãos põem o seu rosto em terra diante do Cordeiro, diante de Cristo que está nos céus, e o adoram. Ele fez isso, o adorou, e ele suplicou a cura dele, porque via sua necessidade. Aqui a gente pode trazer para nós uma aplicação importante. Veja que, de fato, o Senhor tem todo o poder para atender as nossas necessidades, as mais diversas necessidades, e Lucas está relatando isso. Ele vai relatar uma sequência de operações do Senhor, as mais diversas, atendendo também as mais diversas necessidades. O Senhor se interessa por nossas lutas, por nosso sofrimento neste mundo. Pessoas que estão sofrendo devem se aproximar do Senhor e devem pedir a Ele para que o liberte, o purifique e o possa curar. Mas, em especial aqui, a gente precisa lembrar que a nossa maior doença, a nossa maior necessidade não é finanças, não é saúde, não é problema familiar. Nossa maior necessidade é espiritual. Estamos distantes de Deus, doentes, afetados pelo pecado. E a maior mensagem do Senhor para você nessa noite é: se aproxime dele para o adorar e pedir a sua cura e libertação. Ele veio para isso. Espero que você o faça. Segundo lugar, irmãos, o leproso que sabia pedir, mas não sabia obedecer, do versos 14 a 16, nós podemos tirar o seguinte ponto: recebeu ordem para não divulgar, só cumprir a lei para testemunhar. O leproso, depois de curado, o Senhor disse: olha, vá, apresente-se ao sacerdote, mas não fale a ninguém da cura. Não fale a ninguém no sentido de divulgação que ele era o Messias, o que estava curando. E essa foi a ordem de Jesus. Não dissesse nada a ninguém. Mas você tem que se mostrar ao sacerdote como havia na lei. A lei dizia que todo leproso, depois de purificado, ele precisava se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote testemunhasse a sua cura, dissesse: olha, você está curado, de fato examinava e declarava que ele estava purificado, inclusive abençoando. Claro que tinha um sacrifício de animais, cordeiro para quem tinha melhores condições e pombinhas para quem não tivesse condições, se fosse pobre. Então apresentava-se 2 pombinhas ou um cordeiro para poder fazer aquele cerimonial, ritual de purificação, de perdão dos pecados, enfim, de anúncio. Esse ritual, essa apresentação para testemunhar ao povo, Jesus enfatiza que é para testemunhar ao povo. Isso era para incluir o leproso novamente na comunidade. Porque imagine, ainda que ele ficasse curado e suas peles estivesse toda restaurada, ele só poderia adentrar novamente a comunidade com a inspeção sanitária do sacerdote. E também depois de fazer a sua purificação espiritual. Então Jesus era um respeitador da lei. Ele disse que não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então ele manda que o leproso observe a lei de Moisés. Veja, a ordem determinada por Moisés, porque Moisés foi usado por Deus para escrever o Pentateuco, e lá em Levítico está descrito toda a cerimônia de purificação, assim como a cerimônia também de isolamento do leproso. Ele precisava se apresentar aos sacerdotes para servir também de testemunho. Era ações de graça. Agradecer, divulgar que foi curado e ser inserido novamente na comunidade. Isso era muito, muito importante mesmo. Agora, por que Jesus não aceitou a divulgação da cura do leproso? Acontece que a divulgação estava atraindo para Jesus muita gente. O texto de Marcos, salvo engano, é Marcos, que é o texto maior sobre... Os 3 evangelistas falam sobre isso. Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é mais completo, ele tem um texto maior. Normalmente Marcos costuma ser menor, mas aqui é um texto maior. Nos mostra que o leproso, por não ter obedecido ao Senhor, Jesus não podia mais entrar nas cidades. Não dava para
ele tinha que permanecer nos desertos para poder atender as pessoas. Então Jesus não queria isso, não queria essa divulgação tão grande que impedisse o seu ministério. E aquela sensação de que agora seria resolvido todos os problemas. Esse leproso, ainda que curado, algum tempo depois ele morreu. Ou seja, o reino do Senhor não foi implantado definitivamente aqui. Não era o momento. O reino do Senhor ainda será implantado. Todos, desde Adão, Noé, Abraão, todos nós, Paulo, Pedro, estamos esperando a implantação do reino de Deus efetivamente na terra. Já está dentro de nós, como o Senhor Jesus falou. Mas ainda não foi instaurado, não foi implantado o reino de Deus efetivamente. Já participamos dele, estamos incluídos no reino, mas só depois que essa terra for destruída completamente, o Senhor restaurará essa terra completamente, todas as pessoas morrerem, todas as pessoas ressuscitarem, serão os crentes, os salvos serão colocados na terra para habitar eternamente com o Senhor Jesus Cristo, com o corpo. Nós com o corpo, Jesus com o corpo. Então, esse reino é para depois, não é agora. Jesus está mostrando que ele tem poder de fazer isso. Todas as promessas de que nós seremos restaurados completamente, ele mostrou quando estava exercendo o seu messiado, o seu estado de Messias, sua confirmação de que era o Messias, mas para que as pessoas não tivessem uma expectativa errada, que era para aqui e para agora. Não é para aqui e para agora. Muitas pessoas pensam nisso, né? Pensam que debaixo do reino de Cristo, o crente não deveria morrer, não deveria ter doença, não deveria ter problemas financeiros e familiares. Não, nós vamos passar por algumas dessas lutas e podemos pedir, devemos pedir ao Senhor que nos livre dessas lutas. Mas a maior esperança do Senhor não é resolver aqui e agora todos os nossos problemas, mas a promessa de que estaremos para sempre com Ele no novo céu e nova terra. Isso é o que a gente deve... E Jesus queria tirar esse foco da cabeça das pessoas que queriam proclamar Ele rei. Por isso que Jesus não aceitava que se divulgasse. Não, era preciso que não se divulgasse para que ele não fosse impedido de poder ministrar tanta gente. Então, o texto não nos diz porque Jesus pediu para guardar silêncio, mas é provavelmente essa a razão, para que Jesus não se tornasse um curandeiro popular, que as pessoas queriam que ele apenas curasse todas as doenças, mas aquele que de fato veio ser o Salvador. No verso 15, dá uma olhada por favor no verso 15, veja que por não respeitar a ordem de Jesus, ele começou a divulgar a cura dele. Talvez não foi sequer ao sacerdote, talvez não sentiu necessidade de ir, não quis obedecer o Senhor, e ele, pelo contrário, ele divulgava cada vez mais, ele falou a divulgar, ao ponto de Lucas dizer que grandes multidões, não era uma multidão, mas grandes multidões de vários lugares, iam até Jesus para ouvirem a palavra e serem curadas das suas enfermidades. Então veja, o leproso trouxe problema para Jesus, né? O problema foi que Jesus não podia mais entrar nas cidades. Tinha que ficar fora das cidades pregando. É engraçado que o leproso, ele ficava fora da cidade e não podia entrar. Foi curado, agora podia entrar na cidade. Mas ele não deveria ter feito o que fez, divulgando que Jesus curou a sua lepra, que todos deveriam ir até ele para ser curado. Isso impediu agora de Jesus, que entrava na cidade, e não podia mais entrar na cidade. Que problemão ele arrumou, né? Veja, isso é coisa séria, né? Impedir assim, dificultando assim a atuação de Jesus, como nos diz Fritz Heineken, a atuação de Jesus, né? O leproso não obedeceu à ordem de Jesus e por isso impediu. Permitam-me citar agora Leon Morris sobre isso, no versículo 15, ele diz: o procedimento para a pessoa que alegava ser curada da lepra era ir ao sacerdote, que agia como um inspetor de saúde. Se o sacerdote ficasse satisfeito, era oferecido um sacrifício, depois do qual a pessoa podia assumir seu lugar na comunidade. Então, ele teve lugar na comunidade, mas a sua desobediência impediu que Jesus adentrasse nas cidades. Último versículo, e a gente vai encerrando. Veja que
Por isso, Jesus se retirava também para lugares solitários e orava. A razão, irmãos, provavelmente era a seguinte: por que Jesus, a gente até comentou isso com os adolescentes hoje, na classe dos adolescentes. Veja, a tentação para Jesus era muito grande. Ele veio para ajudar as pessoas, socorrer as pessoas, e aquilo deveria ser prazeroso para Jesus, curar um leproso que estava completamente isolado, rejeitado, vivendo de esmola, e curar imediatamente a pessoa deveria ser prazeroso para Jesus. E ele atender todos os problemas do mundo naquele instante, apenas naquele instante, multidões e multidões vindo para ele curar, e ele perdesse o foco, que ele não veio para curar todo mundo, mas ele veio morrer para todos os seus eleitos pecadores. Ele não podia perder o foco. Aquilo era tentador para Jesus. Por isso que muitas vezes Jesus precisou orar para não cair em tentação. Não cair em tentação. Isso dá um exemplo, foi o que eu falei hoje para os adolescentes pela manhã. A gente deveria orar para evitar muitas tentações, muitas quedas em nossas vidas. Fazer como Jesus, se retirar para orar, para pedir força, para não ir atrás daquilo que é atraente, daquilo que até sedutor demais. Pode ter uma aparência de bondade, de coisa boa, mas se desviaria do foco que Jesus tinha, que era ser o redentor de muitas almas e não apenas um curador das doenças. Por isso que Jesus se retirava e orava para pedir ao Pai que não caísse na tentação de ser declarado rei apenas terreno, um momento apenas da história do povo de Israel. Graças a Deus que ele está entronizado nos céus, porque ele cumpriu perfeitamente o mandado de ir para a cruz. Esse povo que tanto queria declarar rei foi o mesmo que na Páscoa muitos deles disseram: crucifica-o, crucifica-o. Então, veja que o mesmo povo que pode te aplaudir hoje é o mesmo povo que pode te esfaquear depois. Então, muito cuidado com a glória deste mundo. É muito passageira, é muito fugaz. Eu quero encerrar concluindo o seguinte. Veja, eu já falei que a doença em si, nós temos muitas hoje, também, apesar de todo o progresso da ciência, a gente ainda tem algumas dificuldades. Nós temos a oportunidade de se aproximar de Jesus, não mais fisicamente, mas espiritualmente, sim, de Deus, sim, por meio do Senhor Jesus, que pela sua carne, pelo seu corpo sacrificado, seu sangue derramado, fez com que a gente tivesse livre acesso à presença de Deus para pedir o que quiser. E a gente deve pedir, sim. Vamos pedir por nossas necessidades físicas, as doenças, qualquer outra necessidade espiritual, psicológica, familiar, lutas familiares estejam tendo, a gente deve pedir e aproximar do Senhor. Mas muito mais do que isso, nós devemos pedir por nossa enfermidade espiritual. A Bíblia apresenta a lepra como uma doença também espiritual. O pecado é uma lepra. Por que é uma lepra? Veja, da mesma forma que a lepra, ela ia começando devagar e atingia todo o corpo, o pecado é assim, começa devagarinho. Daqui a pouco está em outras áreas da sua vida, atingindo várias partes do seu corpo. Daqui a pouco você está pecando em várias formas. Começou com um simples pecado que você permitiu. Então, muito cuidado. O pecado, assim como a lepra, nos torna insensível. Um dos testes para saber se alguém era leproso é derramar água quente sobre a área lesionada. Se a água quente você não sentisse, ou furar com uma agulha, se você não sentisse a dor, aquilo é uma possibilidade de você estar com lepra. Ela tornava a pessoa insensível à dor. Da mesma forma, o pecado torna a gente insensível. Você vai pecando e pecando, daqui a pouco a consciência sua está completamente cauterizada. Você não sente mais nada e não sabe que está indo para o próximo passo, que é o isolamento. Vai precisar isolar-se, as pessoas vão se afastar de você. Quando o pecado atingir um nível tal na sua vida, você vai ficar isolado. As pessoas vão se afastar de você. Eu conheci alguns casos tristes nas pessoas que pecaram. Às vezes pecados simples, como mentir. Uma pessoa que se especializou em mentir. Ao ponto de que as pessoas não tinham mais nenhuma confiança de conviver com ela.
Muito cuidado. E por último, a lepra levava à morte. Assim como o pecado. O salário do pecado é a morte. Nós não devemos brincar com a doença espiritual do pecado. Olha o que é que nos diz Isaías, falando sobre a lepra no sentido de espiritual de pecado. Isaías capítulo 5, a partir da parte B do versículo 5. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías está descrevendo o estado de pecado das pessoas. É como a lepra, completamente tomado o corpo, até tornar a pessoa mal cheirosa, né? Fétidas e tudo mais. O pecado é terrível, irmãos. Nós não devemos brincar do pecado. E nós temos alguém que veio para tratar a maior doença que nós temos, que é o pecado, é Jesus Cristo. Para aqueles que não se converteram ainda, a minha palavra para você é: arrependa-se e se converta ao Senhor Jesus Cristo hoje. Volte-se para o Senhor. Ele veio curar a maior doença da sua vida. Talvez as outras doenças, os outros situações difíceis na sua vida, finanças, saúde ou doença, seja decorrência do pecado. O Senhor quer tratar principalmente o pecado do nosso coração. Quanta gente que vem para a igreja pedindo para ser restaurado uma coisa. Eu já vi demais aqui. Às vezes uma doença, às vezes um problema familiar, às vezes financeiro. E vem com fé. E com fé, graciosamente, Deus concede. Mas as pessoas depois abandonam o Senhor e vão embora. Ela se esquece que o maior problema dela não é o que ela veio buscar, mas é a falta de Deus. Sem Deus estaremos condenados para a vida eterna. Nós não podemos esquecer disso. É preciso buscar o Senhor. E aos que são crentes, eu digo para você e digo para mim também, não brinquemos com o pecado. Nós já fomos justificados pelo Senhor, mas somos instados pelo Senhor, ordenados pelo Senhor a viver uma vida santa. Muitos são aqueles que crentes que já são salvos, mas que brincaram com o pecado, botaram sua vida, seu nome na lama por causa do pecado. Foram à bancarrota por causa do pecado. Pastores, inclusive. Pessoas que eu conheci que viveram uma vida de libertação, verdadeiramente experimentaram, mas depois brincaram com o pecado, acabaram com toda a sua vida, ficaram manchados para sempre. Nós não devemos, os salvos não devem brincar com o pecado. É uma lepra que vai tomar todo o nosso corpo, trazendo todas as consequências. Quais aplicações devemos trazer aqui, irmãos? Primeiro, lembremos que a gente precisa se aproximar de Jesus. Os descrentes se aproximem para serem salvos e curados. Os crentes para não ser contaminados com o pecado. Não se afaste do Senhor. Use os meios de graça. Leitura da palavra, oração, pessoalmente, familiarmente, coletivamente com a igreja. Não deixe de vir. Não brinque. O pecado não cessa de sediar, ou de nos assediar, né? Ele é como uma tenaz que gruda em nós, que pega. Então, que a gente possa se libertar somente com Jesus, se aproximando de Jesus. A segunda aplicação, irmãos, o Senhor é compassivo em atender. Devemos pedir. Eu espero que você peça por qualquer necessidade. Não estamos impedidos de pedir. Mas peça, sobretudo, por sua vida espiritual, para vencer o pecado. Segunda aplicação que podemos tirar daqui. Alcançado a graça, seja qual for, divulgue essa graça no sentido de apresentar-se diante de Deus com ações de graças. De dizer assim, o Senhor me curou, me salvou. Diga para alguém, mas especialmente que Ele lhe salvou. Uma pessoa conhecida minha teve um problema muito sério nos olhos. E ela estava desesperada, uma doença gravíssima nos olhos. E tudo que as pessoas diziam a ela, ela fazia. Estava desesperada. Mas alguém disse para ela, leia a Bíblia, comece lendo o Evangelho de João. E ela foi ler o Evangelho de João e descobriu que lá Jesus veio para salvar. E ela fez a seguinte oração: Senhor, eu não preciso que o Senhor me cure mais, mas o Senhor me salve. Peço que o Senhor me salve.
E o Senhor a salvou. E depois ainda a curou das suas vistas. Hoje, ela é uma verdadeira pregadora do Evangelho, do que Cristo fez por ela, mas não enfoca a cura, ela enfoca a salvação. Porque ela não sabe se Jesus vai curar as pessoas, mas ela sabe que todo que pedir pela salvação que ele vai dar. Então é importante que você fale da salvação que Jesus veio para salvar. Dize ao mundo que és crente, não é isso, cara? Ó, dize ao mundo que és crente. Vamos cantar isso já já. Versículo 4. O leproso deu um mau exemplo, né? O bom exemplo foi se aproximar de Jesus, adorar e pedir. O mau exemplo, não obedecer. Aqui fica para os crentes também. A gente recebe muitas graças, mas é difícil obedecer, né? Para que apresentar um sacerdote? Para que ir para a igreja? Para que orar? Para que? A gente é tolo achar que Deus está colocando coisas para nós que não são úteis para nós. O que Deus mandou fazer, irmãos, é extremamente necessário para nós. Que não fujamos dessa condição de obedecer ao Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nos ajude a cumpri-la, Senhor, por favor. Se há alguém que não se converteu, que não é crente, que nessa noite, agora mesmo, decida entregar o seu coração a Ti e possa procurar a nós para poder dizer que quer ser orientado, ajudado na caminhada com Jesus. Ó Deus, e aos crentes que já se converteram, que nós não brinquemos com o pecado, que ele é como a lepra, Senhor, que mata e destrói. Nos ajuda a viver de maneira santa na Tua presença. E muito obrigado. Que sejamos divulgadores da Tua graça salvadora em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ao último ponto da nossa liturgia.